Voz do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação. Agora Alerta Rio, Alerta Estado e Alerta Brasil, com Graça Vanderlei, no programa A Voz do Rio. Principais acontecimentos, entrevistas e debates, aqui na Band 1360 AM. A Voz do Rio. Agora nós vamos falar com o nosso querido Newton, economista, perito judicial, e que o programa A Voz do Rio, nós falamos sobre vários assuntos que são inseridos, inclusive a economia faz parte desses assuntos em todas as áreas. Falamos da segurança, privada, pública, falamos também da situação também monetária, da situação das empresas, e nós viemos já desde o ano passado com o Newton justamente falando nessa área de economia. E agora nós vamos... Esse tema hoje é de grande importância, então eu gostaria que todos prestassem atenção. E nós não estamos fazendo programa nenhum político, porque nós estamos proibidos até pelo Tribunal Regional Eleitoral, não estamos citando os candidatos nenhum, nem políticas, nem partidos, nem nada. Estamos apenas, o Newton vai nos falar sobre a educação que baseia justamente a economia. É isso aí, uma boa tarde mais uma vez, Newton Gole. Boa tarde, Graça, boa tarde, ouvinte da Band AM. Prazer estar aqui novamente com informação, com ajuda às pessoas que procuram a informação correta, procuram a verdade. E o assunto hoje é espinhoso, não vou falar, mas a verdade... Mas é um espinho aí que vai ser colocado para ficar, ou você consegue depois tirar da gente esse espinho? Eu vou tentar. Tá. Eu vou tentar. Agora, como está realmente a nossa educação no Brasil? Vergonhosa. Está uma vergonha a educação no Brasil. Só para você ter uma ideia, você sabe em que lugar do ranking global de qualidade de educação o Brasil está? Nós estamos em penúltimo lugar em ranking global de qualidade de educação. Nós estamos em penúltimo lugar, para você ver. Entendeu? Foi feito estudos, pesquisas. Nós estamos em penúltimo lugar. E o que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, por que isso está acontecendo? Inclusive a base é em teste efetuado de matemática, ciência, linguística. Então o que está acontecendo? Falta de investimento. Se é uma falta de investimento, primeiro, o que cai dessa falta de investimento? Péssima remuneração de professores. E você sabe, para eu ser o que eu sou, para você ser o que você é, até para a Tatiana ser o que ela é, a gente teve que ter professor. A gente sem professor todos nós, Todos nós tivemos que ter professor. E até em adulto também, né? Exato. Até hoje eu faço reciclagem. Ter um investimento no ensino básico fundamental que é uma verdadeira brincadeira de mau gosto. Entendeu? E, por exemplo, falta investimento na pesquisa. Aqui, você tem muita pesquisa que é feita aqui, tem muitos trabalhos bem feitos, mas o que acontece? Se esbarra na nossa conhecida burocracia. Não é nem burocracia, é burocracia. Porque a pessoa inventa, aí na hora que a pessoa faz um trabalho e vai patentear, enfrenta a burocracia. O que acontece? Vem um estrangeiro, compra a nossa patente e a gente paga pelo aquilo que foi feito por nós. Quer dizer, não há incentivo aqui às pesquisas. Não há. Quer dizer, é como se fosse um ping-pong. Os nossos produtos vão para o exterior. Exatamente. E eles são melhorados alguma coisa, não é isso? Ou até uma técnica, não é isso? E depois, quando não são, os produtos são originais, e eles só a embalagem é que modifica. Eles colocam justamente que dos Estados Unidos ou da China, no caso, é isso? Exatamente. Você vê a Coreia do Sul, que é um país assim de primeiríssimo mundo. Por quê? Porque eles investem alto na educação. Aqui não, inclusive desestimula muito o ingresso ao ensino superior. Essa coisa de vestibular que eu sou totalmente contra, porque há outra forma de você selecionar, como eu vi lá fora, porque o que deveria ser feito não é Enem, não é essas coisas. Cada escola, a pessoa quando terminasse o segundo grau, a própria escola aplicaria uma prova. Então ele teria uma média. Então, por exemplo, ele vai na faculdade A. Qual é o seu curso? Seja lá o que for. Qual a sua média? A minha média é 7,5. A mínima aqui é 8. Então ele vai para a faculdade B, que é tão boa quanto a faculdade A. A faculdade B, para o mesmo curso, diz que a média mínima não é 7, então ele se matricula. Quer dizer, o que acontece?
Quanto mais a pessoa obtiver informação e educação, melhor. É o que nós estamos precisando. Entendeu? E outra coisa, a organização péssima do sistema educacional no Brasil. Você quer ver uma coisa que eu acho um absurdo? Aprovação automática. Quer dizer, a pessoa sai, não sabe. Eu trouxe umas pérolas para você aqui, para você ver a consequência não só da falta de investimento, como da aprovação automática. No ensino do Enem, no exame do Enem, foi perguntado qual era a importância do Vale do Paraíba. Então a resposta foi que o Paraíba é uma pessoa pobre, que ele nasceu no interior. Que é um absurdo. Que é, exato, no interior é uma pessoa absurdo, pobre. um negócio desse. Pobre, que ele precisa de comer, quer dizer, não entendeu. Aí perguntaram, por exemplo, a importância, falar sobre o lazer, dissertaram sobre o laser, porque lazer é com Z, laser conhece, quer dizer, a pessoa não tem. E aí, num programa de televisão, uma pessoa que se apresentou como estudante de jornalismo, né, quer dizer, seria futura colega sua, foi perguntado a ela quem foi que escreveu a primeira carta ao rei de Portugal. E ela respondeu Cristóvão Colombo. Você está entendendo? É um absurdo. É um absurdo, quer dizer, pelo Vaz de Caminha, essas alturas perdeu os direitos autorais, a gente não está sabendo. Aí, num programa de televisão, perguntaram quem foi e em que cidade gaúcha que nasceu Getúlio Vargas, que é São Borja. Aí vem a resposta: Belo Horizonte, Apucarana, Friburgo. Quer dizer, é uma vergonha que a gente está vendo aqui. Isso é uma vergonha, a pessoa não tem informação. Aí perguntaram para um estudante qual era a capital do Paraná. Ele não sabia responder. Quando na minha época a gente tinha que decorar as capitais, os estados. E perguntaram uma outra pessoa assim, um jogo de palavras. Era imperador, cruel e nasceu na Mongólia. Falaram Hitler, falaram Nero, quer dizer, esqueceram. Aí a pessoa perguntou, o apresentador deu assim, deu uma dica, assim, olha, começa com G e o sobrenome é com K, que era Gengis Khan. A pessoa foi lá e respondeu Getúlio Vargas. Quer dizer, é vergonhoso isso, Graça. Isso é uma vergonha que nós estamos enfrentando aqui. Você pede uma pessoa para cantar o hino nacional, a pessoa não sabe. Agora, vai cantar música, entendeu? Que incita a violência, música que incita a violência e tudo, a pessoa sabe de cor. Você está entendendo? Então, o que acontece? Um aluno, isso tudo, na hora que a pessoa entrar para a faculdade, isso tem um péssimo reflexo no ensino superior. Porque você pega profissionais formados, que eu já ouvi falar outro dia, em vez de ser outro dia, entendeu? Pessoa que não sabe fazer uma conta de matemática, pessoa que assassina a matemática, como eu estou presenciando isso, e a matemática, você sabe que é uma ciência exata, não há o que alterar. Então, o que acontece? Ele afeta, depois não consegue emprego, fica reclamando que não tem emprego, que é despreparado. A pessoa não tem a preparação fundamental. Vai entrar para a faculdade totalmente preparado, porque na faculdade assume-se que você sabe o que é. Agora, esse reflexo, que eu sei que você vai falar, o que seria, né, no caso, a gente quer saber também como seria a solução para isso tudo, mas o que acontece é que a educação, a gente sabe que 70% da população são analfabetos. Então as pessoas não são preparadas, Porque para a educação. Porque não tem. Porque o país não soube, inclusive, direcionar, fazer, quem sabe, agora você vai nos falar qual seria a solução, então? Sim, eu vou falar qual é a solução. Primeiro, o fim da aprovação automática. Não sabe, repete o ano. Não sabe, então não vai sair na rua falando besteira. Não dá aquele jeitinho brasileiro. Não, você tem que acabar com ele. O fim do Enem. O fim do Enem foi o que eu falei, cada escola faria seu teste. Você terminou o segundo grau, a própria escola, isso já com um incentivo maior, com os professores bem remunerados, com equipamentos, com pesquisas, você então faria o teste. E o fim do vestibular? O vestibular não mede a capacidade de ninguém. Fazer cruzinha lá no último escola não mede a capacidade de ninguém. Entendeu? Para você ter uma ideia, 6% do orçamento do PIB são aplicados na educação. Mas sabe para quê? Para manter como está. Eu estava ontem pesquisando, até o orçamento, a previsão que o Brasil tem um orçamento no vermelho até 2020. Sabe o que significa isso? Que você vai fechar um orçamento com um déficit, e esse déficit é coberto pelos bancos e volta a pagar, e fica aquela rotina que nós já conversamos uma vez. Quer dizer... Fica feito um bolo de neve. Exatamente. E não é só isso, Graça.
tem que acabar, seja qual for o governo, que eu já te falei que eu sou apartidário, nós temos que ter uma pessoa que bata de frente com o sistema financeiro. Porque se tem uma dívida, nós vamos pagar. Mas uma não é o pessoa ministério que saiba bater de frente. Não, e que saiba da situação, que seja um bom economista, seja Exatamente. uma pessoa da área. Como é que vai para a pessoa vai ter, né, não ser um profissional? Nós precisamos de profissionais de todas as áreas. E não a política, eu não estou falando de candidato, veja bem, eu só estou dizendo que a política não deve colocar amigos, parentes, gente que não saiba. Temos que separar o profissional do pessoal. Exatamente. A pessoa é o profissional, você é economista, então, você tem que trabalhar com economia. Se você é médico, o Ministério da Saúde. Se você é um comunicador, profissional, o Ministério das Comunicações. É a mesma coisa, me colocar. Se você colocar o Ministério das Comunicações, eu não vou fazer um bom trabalho. Eu não sei fazer, eu não estudei isso, entendeu? E o que acontece? É aquela história, aquele velho ditado que sempre me diziam: cada macaco no seu galho. Se você tem que exercer Secretaria de Obras, um engenheiro, ele conhece o assunto, não eu, entendeu? Educação com um professor, com um mestrado, com um pós, uma pessoa que conhece. Uma pessoa preparada, uma pessoa estudiosa. Exatamente. Porque de vez em quando eu ainda coloco sempre essa situação, peço desculpa aos colegas, inclusive, peço desculpa até aos ouvintes, né? Que cada um tem o seu pensamento, né? Porque ninguém é igual a ninguém, nem os gêmeos univetelinos são iguais. Mas eu acho o seguinte, eu acho que se a gente não faz um exemplo a gente pega como? Dos Estados Unidos, da Europa. Por quê? Porque é primeiro mundo, nós somos terceiro mundo. Pelo menos para a gente se aperfeiçoar. E a gente sabe que lá fora, até para ser político, tem que fazer universidade. Lógico. Eu estou falando na questão da educação, Milton, porque hoje é educação. Então, todas as pessoas, elas têm que estar preparadas dentro da sua área. Ela tem que estudar para aquilo. E eu sempre aprendi com meu pai, e a minha mãe também, que nós teríamos que estar sempre, quando estudasse, fôssemos um profissional, encarregado da nossa área. Que a gente nunca poderia fazer a área do outro. E a gente vê isso muito nos órgãos, não só públicos a gente vê, mas a gente vê também nos órgãos particulares, em que as pessoas vão em outros setores, de outras áreas, pegar o que realmente não é a da sua, sem comprometer. Não, exato, mas eu presenciei isso na minha vida profissional. Pessoas que não conheciam minha área ficam dando opinião. Você vê um político, não vou dizer de onde é que é, ele foi comunicado a ele que havia residentes no hospital. Ele foi saber quem eram os residentes, por que estavam dormindo no hospital. Quer dizer, não sabe o que é um médico residente. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível. Lá já está dizendo que o residente já está dando adjetivo do médico. E teve uma senadora. É difícil que aí. E teve uma senadora que falou que a mulher tem que tomar cuidado quando ela está grávida, porque a criança pode nascer com gripe, pode nascer com conjuntivite. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. A pessoa tem que ser a pessoa preparada, Graça. A pessoa tem que ter maior investimento na faculdade, tem que acabar com essa burocracia, tem que haver incentivo à pesquisa, tem que remunerar os professores. Eu volto a falar, eu sou o que eu sou. Eu estou aqui dando entrevista para você porque eu tive professores. Como eu tenho profissionais que também me auxiliam até hoje, como a Tatiana, que auxilia da minha voz. Senão também eu não podia fazer. Eu não podia fazer nem esse trabalho que eu estou fazendo. Até eu tenho que saber falar, eu tenho que saber expor as minhas ideias, porque quem está me ouvindo é uma gama de pessoas, não só economistas, mas economistas, não economistas. Então eu tenho que saber falar, eu tenho que saber dar a mensagem para que todo mundo entenda o que eu esteja falando. Então, o que acontece? O que todo mundo fala? O maior investimento é a educação, mas ninguém faz nada. Então, tem que haver um investimento em educação em todas as áreas, seja lá o que for. E não ficar com esse absurdo de residente, como é que é, que eu já ouço falar outro dia, profissionais de curso superior falando isso. Eu já vi isso. Quer dizer, meu Deus do céu, e eu me formei, não foi para isso. Eu tive um professor que no último ano que ele falava, quem cometer erro de português eu vou tirar ponto, porque eu não quero, ele nunca foi meu aluno. A pessoa que é um profissional, ela tem por obrigação saber falar a nossa língua, que até a nossa língua é assassinada. Você sabe disso. Da mesma forma que a matemática, no meu caso,
como eu vejo processos que as pessoas assassinam a matemática, a língua portuguesa também é assassinada. A língua portuguesa, já escreveram captação com I, captação de recursos com I. Quer dizer, eu fico sem entender, meu Deus, eu estudei na escola errada, ou então eu estou totalmente defasado. Eu estou totalmente defasado, porque as aberrações que eu vejo, Graça, mas é por quê? Porque não há incentivo. Não há incentivo. Não há incentivo. Não há interesse. Por exemplo, como você falou mesmo, da remuneração justa para os professores. Não há, exato. Porque a gente sabe que não adianta manifestação, né? Não adianta. Quantas manifestações, né? Exato. Se vê na rua, né? Nos próprios escolas, tudo, a favor do aumento do salário dos professores, sindicato dos professores, Exato. e nada disso não respeita. Porque antigamente, muito antigamente, quer dizer, na minha época já existia, que o professor em sala de aula tinha soberania. Ele era respeitado, Exato. ele era cultuado por uma Exato. pessoa similar a Deus. Deus Exato. e depois ele. Exato. Hoje em dia não, ninguém respeita o professor, o aluno não respeita o professor na sala de Não aula. respeita. A gente vê quantas brigas, quantas agressões de alunos com professores. A própria mídia mostra isso. A própria mídia mostra isso. Bateu de frente, desrespeitando, xingando, dando soco na cara. A própria mídia, estou falando isso, que é a mídia que informa isso. Quer dizer, então não há um respeito. Então tem que haver, tem que parar com esse debate. Não tira dinheiro. Quando o governo paga bilhões de juros aos bancos e deixa o orçamento totalmente assim em déficit, ele está tirando de tudo, está tirando da educação, está tirando da segurança, está tirando do transporte, está tirando de tudo. Então é por isso que está acontecendo isso. E nessa história de que a previsão orçamentária é de um déficit até 2020, eu chamo isso de gestão irresponsável. Seja lá quem for. Seja lá quem for. Isso é uma gestão irresponsável. Porque você está gerindo, muito embora a gente tenha nossas reservas cambiais, entendeu? Que felizmente não tiraram, não tiveram essa ideia absurda que eles tiraram das reservas para cobrir, espero que nunca façam isso, entendeu? Não podem ser mexidos. Não fica dando também um alerta aí. Não, né? nem dou, não. Porque vai dando um alerta, aí já vou começar também a tirar o que você falou também. Porque isso eu já estou falando, isso é acaba com o Brasil, né? Mata o nosso país. Já não é mais a mesma coisa. Nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Nós temos. Se você perguntar, existe brasileiro inteligente? Não existe. Sobra. Aqui sobra brasileiro inteligente. Tem que ser valorizado. Agora, e esses professores, Nilton? Vamos já fechando aqui a nossa entrevista, terminando a nossa entrevista. E esses professores que não foram chamados ainda em concurso público, que passaram? Estão alegando falta de verba. Mas como é que você vai ter verba se os bancos estão tomando essa verba? É isso aí. Eles alegam falta de verba. Entendeu? Então, isso que acontece. Essa é a solução, incentivar as pesquisas, investir nas faculdades, dar uma senhora base no fundamental, para a pessoa não vir para a faculdade falar, nós vai, né? Como a gente fuma, entendeu? Realmente é triste. Isso aí, Nilton. Nilton, uma frase bem bacana aí, de coração de você. Você que é aí o poderoso na economia. Não, não sou poderoso. É claro que é. A gente sabe aí que você é poderoso. E que você está sendo copiado aí pelas redes de televisão, viu, colega? A gente sabe disso. Isso é muito bom, pode copiar. Porque eu acho que tudo que é bom, que é copiado, é essencial para nós brasileiros, para todos nós ficarmos melhor. E eu acho que o Nilton gosta disso. Uma frase aí, Nilton. O saber nunca ocupa lugar. O saber te dá força, poder e você ter tudo isso para poder falar a verdade. A verdade não dói. Ela dói a quem não está interessado nela. A verdade é sempre oportuna. Essa é a minha frase do dia. É isso aí, e nós vamos agora ao intervalo rapidinho, né? Acho que melhor nem no intervalo, né? Porque nós já falamos sobre a Tatiana, né? E a Tatiana aqui, ela vai também participar com a gente agora, vamos fazer uma entrevista com ela, né, Tatiana? Nilton continua aí do lado da Tatiana, né? Lógico. Aí aqui no estúdio do programa Voz do Rio. E nós vamos agora, vamos conversar aqui com a Tatiana, porque a gente sabe que, segundo a Tatiana, inclusive eu já falei até na abertura do programa, ela é fonoaudióloga, Tatiana Medeiros, e ela é especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e ela é coach vocal de alta performance.
e ela vai conversar com a gente, até porque, segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, a atuação da fonoaudióloga ela vai muito mais além do que ensinar crianças, né, a falar certo, porque segundo o Conselho Regional também de Fonoaudiologia, né, que tem cada um no estado, né, ligado ao Conselho Federal, o profissional é responsável pelos cuidados da audição, da linguagem oral, da articulação, da fala, da voz, da fluência verbal, da leitura, da escrita e dos sistemas orofacial e de deglutinação, tanto em termos de promoção e prevenção da saúde, quanto com ações de avaliação, diagnóstico, terapia das alterações de tais funções e orientação de familiares e cuidadores também, que é importante, e outros profissionais também. Uma boa tarde, Tatiana, tudo de bom? Boa tarde, Graça, tudo bem? Tudo bem? Quem mandou você ser linda assim e jovem? Você parece uma Miss. Será que você não é Miss, não? Uma futura Miss Brasil? Não. Não, né? Tatiana, eu gostaria que você nos falasse, né, que é super importante também, qual é a atuação, né, do Conselho Federal, mas nas suas atribuições para a carreira profissional de fonoaudióloga, né? O nome é comprido, a fonoaudiologia, a profissão, o fonoaudiólogo é o profissional. O Conselho, ele fiscaliza, né, o órgão fiscalizador, federal quanto estadual, e ele vem sempre incentivar o fonoaudiólogo profissional a seguir com a carreira, propõe e promove os títulos de especialista. No meu caso, eu sou especialista em voz, mas tem outras especialidades. Ele oferece cursos e a principal função é fiscalizar. A fonoaudiologia é uma profissão nova. Ela, em 1981, a lei foi sancionada por João Figueiredo, então daí cria o conselho. 36 anos. 36 anos, é bem recente. Então cria o Conselho Federal, daí o Código de Ética. Então existe o Código de Ética que o Conselho, a principal função desse Conselho é fiscalizar e promover a profissão. Aí no caso, quer dizer, tem o respeito à profissão. Tem o né? respeito, Nem todos, só quem é formado mesmo. Só quem é formado, pode. Vocês são atuar. ligados ao Conselho. Somos ligados ao Conselho Estadual e Federal. Tá. Aí vocês podem dar aula, podem... Podemos dar aula, clinicar, fazer o trabalho de avaliação, prevenção. Ai, que bom. O fonoaudiólogo atua na área da educação, em colégios, atua na clínica mesmo. Eu, no meu caso, voz, eu trabalho muito na clínica, no hospital, eu sou concursada e trabalho numa produtora de elenco, onde eu trabalho com atores, cantores, locutores. Atuo muito com professor de canto, né? Assim, para fazer essa preparação vocal, que meu trabalho é mais voltado para a especialização em voz. Trabalho em patologia também, chega um profissional da voz com patologia, um nódulo vocal, exemplo de uma patologia. Eu posso tratar esse nódulo além de fazer a prevenção. E a gagueira? Porque tem gente... Tem a gagueira, existe outra especialidade. Gagueira não tem cura, mas melhora muito. Melhora muito. Tem outra especialidade que é a fluência, uma nova especialidade do Conselho. Também tem os especialistas, mas o fonoaudiólogo pode tratar também. Da fluência verbal. Agora, Tatiana, fale para nós sobre a sua experiência. Eu trabalho, sou formada há 9 anos pela FRJ, sou especialista, além de voz, eu trabalho com audiologia também, especialista em áudio. E trabalho, a maior atuação minha é na área de voz, assim, já nesse tempo todo, 10 anos. Porque mais um ano antes de formar, eu trabalhei na universidade com uma professora, a gente fazia trabalhos com professores, formando esses professores, formando vocalmente, para que futuramente não tenha nenhum tipo de patologia. Foi um trabalho preventivo que nós fazíamos na universidade. E depois de 9 anos o meu trabalho é mais voltado para a voz. Porque a voz cansa, A voz cansa. Existe um músculo vocal que chama corda vocal, prega vocal, que você vai usando ele vai trabalhando. Nossa, eu uso falando, localizado na sua laringe. E ele, com o tempo, ele cansa. Existem algumas pessoas que vão falar a vida inteira e não vão cansar nunca, mas outras pessoas, elas vão ter algum tipo de... Por exemplo, seu trabalho é em estúdio, mais fechado, com microfonado, mas um professor que precisa... Mas eu lecionei já, 6 anos e meio na Gama Filho. Isso. Mas também nunca tive problema também. Mas talvez um professor que trabalha no ensino infantil, que precisa muito da voz, que não é só a voz falada, é um canto, precisa cantar uma musiquinha.
um cantor Eu fui professora primária durante 2 sim. anos também. Comecei assim, né? Entendi. A época da normalista, né? Ah, tá. Mas assim, de voz, assim, eu nunca realmente... Mas eu também não fumo, né? Isso, E eu não- ótimo. água gelada eu não tomo. Aham. E eu uso gengibre e muito mel, que eu gosto de muito mel. Eu acho que isso favorece. Né? Favorece bastante, só de não muito fumar mel. já é maravilhoso. E beber água, hidratar. Cantores, por exemplo, cantores são profissionais de alta performance, que faz os eventos, shows, e não é só 1h30 de show. Antes disso tem a preparação de ensaios, então gasta muito essa musculatura. Aí você tem que trabalhar um trabalho interdisciplinar, com o professor de canto, com o nutricionista para saber como que ele vai se alimentar, com o otorrinolaringologista para fazer um bom exame de laringe, para saber como vai direcionar esse trabalho que aí já entra o coach, como que a fonoaudiólogo vai conduzir esse cantor a um determinado lugar. Você faz, Eu faço né? também Você esse trabalho, que sou bom coach vocal saber. também. Aí eu queria que você, inclusive, né, no final da entrevista, você nos desse, inclusive, seu e-mail, né, o telefone de contato também, para as pessoas ligarem para você, né, precisando arrumar sua voz. E outra coisa, qual é a importância da voz, fluência verbal, a fala no mundo atual, em que a concorrência nas carreiras profissionais exigem para conquistar o público? É muito importante. A voz, ela diz o que você é. Né? Se você é mais tímido, a sua voz é mais introspectiva, é mais fechada, mais para dentro, mais baixinha. Se você é mais extrovertida, a sua voz ela é mais aberta, mais ampla. E isso é super importante na comunicação. Quase todas as profissões hoje em dia, você pode ter um bom currículo, mas você passa por uma entrevista e na entrevista técnica, o que favorece acaba ganhando o cargo quem tem uma boa voz, uma boa dicção, uma boa articulação, que é fundamental para qualquer profissão. Então E saiba falar, E né? saiba Porque falar, a pessoa é extrovertida, eu falo até dormindo, né? E saber Eu falar acho que eu sou também. nata, porque eu falo até dormindo, né? É verdade. Então é muito importante. E colocar a voz E colocar também, a voz. né, Tatiana? Procurar um especialista. É. Quem tem alguma Saber dificuldade, respirar, saber trazer respirar. diafragma, Isso, né? tudo isso. Tem pessoas que já nascem com uma facilidade, então é mais fácil. Mas Eu tem acho pessoas que eu já nasci. Isso, Não estou dizendo que eu o sou dom, total, né? mas eu tenho o dom, que eu acho que inclusive eu mesmo, por mim mesmo, eu comecei a respirar, Isso. às vezes em certas situações, entendeu? Em entrevistas, tudo, colocando mais a voz, mas eu tentando por mim só, sem aula. Aham. Mas eu acho que a maioria das pessoas, porque tem muita pessoa até que me procura dizendo, Graça, eu gostaria de fazer um discurso, Sim. eu gostaria que você me ajudasse a fazer uma palestra, como é que você consegue? Eu falei, olha, a palestra você tem que ir num auditório, até dou a dica aqui, você, não é você ficar olhando para todo mundo, você olha para o vazio no final para todo mundo, e aí você vai que vai, não é isso? Não tem que ficar com vergonha. Porque as pessoas têm vergonha. As pessoas têm muito vergonha. É verdade. Uma das técnicas de oratória é o contrário. Não, cada um acaba absorvendo. Tem pessoas que olham para o vazio, tem pessoas que se acalmam quando olham para a pessoa que está na frente. Vai olhando para a pessoa, a pessoa te olha, concorda com o que você diz e você acaba acalmando. Então, existem uma técnica também. Tá vendo? Olhar para quem está perto, olhar para o público, isso acalma. Mas algumas pessoas preferem olhar para um ponto lá no fundo. Isso, cada um acaba desenvolvendo uma não técnica. Sabia que tinha essa técnica. Tem. Você olha e quando você olha, a pessoa concorda com o que você está dizendo e você acaba descansando e respira. Ai, que bom. E o conteúdo vai. Agora, Tatiana, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a sua área? O que você acha importante hoje em dia, né, na situação atual até com o avanço da tecnologia, tudo isso, né? Porque antigamente não existia. Hoje em dia a gente sabe que existe técnicas, né, até de áudio, né, que as pessoas, até para os cantores ajudarem, sim. né, musicalmente, a gente sabe que tem equipamentos, e que antigamente a gente tinha que usar muito mesmo a voz, até cantores que deixaram de cantar porque já não tinha mais, teve a perda da voz. Quer dizer, quando você disse 1981, né, Isso. que foi, no caso, teve a lei, né, da criação do regulamento do Conselho de Fonoaudiologia, é que realmente deu condições de um
como está hoje, né? Porque nem todo mundo a gente sabe, né? Cantores, tudo, se tem algum problema, a gente não sabe se tem, porque deve ter realmente pessoas como você, né? Que são professores Sim. e que atuam para a melhoria, não é isso? Mas eu gostaria que você dissesse mais alguma coisa que você achasse. Para o público em geral, dona de casa, profissional da voz, se tem uma rouquidão constante, uma rouquidão que passa de 15 dias, eu fui numa festa, falei demais e fiquei rouco, demorou 2, 3 dias para curar. Fui no jogo de futebol, fiquei rouco. Cantei demais, fiz um evento, saí rouquinha do evento. Procurar primeiro um otorrinolaringologista para fazer um bom exame, uma avaliação vocal e, consequentemente, se tiver alguma coisa, o profissional vai encaminhar para o fonoaudiólogo. E se você, cantor, profissional da voz, não tem nada no músculo e vai precisar usar bastante essa musculatura, eu oriento também procurar um otorrino e depois procurar um fonoaudiólogo para fazer um trabalho preventivo de resistência vocal. Porque usando bastante essa musculatura, em algum momento ela pode surgir uma patologia, um nódulo, um pólipo. Então ela faz um trabalho preventivo, que é um trabalho rápido, fortalece essa musculatura para dar conta dos shows e eventos de alta performance. Agora eu gostaria que você dissesse para nós uma frase. Voz é vida. Voz, ela é identidade, personalidade, então cuide da sua voz, porque enquanto você tem voz, você pode ter essa vez aí no mercado de trabalho e no mundo, né? O mundo precisa de pessoas com voz. Precisa. E a Tatiana está aqui, vocês estão vendo a Tatiana Medeiros, e ela realmente é especialista em voz. Se você tiver com algum problema, alguma rouquidão, ou mesmo você tiver vergonha de falar, né? Porque tem pessoas que têm vergonha de falar, que são caladas. Sim, o que essa pessoa faz? Procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Procurar a Tatiana. Agora, não pode, porque a Tatiana é muito linda, também não pode ficar olhando só para a Tatiana. Os homens aí ficar só olhando, não. Tem que olhar para ter aula, né? Tatiana, qual é o telefone, o e-mail seu para contato? Meu telefone é DDD 21 997486016 e o e-mail é @yahoo.com.br. Dá para se repetir? Sim, telefone 21 997486016, e-mail @yahoo.com.br. Olha, nós agradecemos, Tatiana Medeiros, a sua participação aqui no programa Voz do Rio, muito sensacional, e esperando que você no mês que vem esteja novamente conosco, né? E para saber realmente, se você quiser dicas, né, de voz, né, e outras coisas a mais, e e-mails que você receber também perguntando, porque é muito importante aqui no programa Voz do Rio. Eu quero dizer para vocês que eu sinto muito, né, dessa violência que está acontecendo, né, com os policiais, né, vem aumentando cada vez mais, né, polícia militar, polícia civil também, e sinto muito mesmo, né, e rezo todo dia para Deus, Nossa Senhora das Graças, para que essas violências terminem, né, e principalmente essa situação de arrastão. Ontem mesmo teve um arrastão no Catumbi, à tarde também, e outros arrastões que estão acontecendo no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca, em todos os lugares. E que nós precisamos muito de paz. Nós estamos num momento em que as pessoas devem rezar muito para Deus e também as pessoas que são violentas também, que rezem para Deus, que as suas famílias rezem por essas pessoas, porque ninguém cresce fazendo mal com ninguém. O bem, ele supera qualquer coisa no mundo. E nós precisamos das nossas famílias, precisamos dos nossos amigos, precisamos dessa paz, não só no Rio, no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós precisamos, sim, nós precisamos de você que está nos ouvindo, de você que fique na sua cabeça só atitudes boas, atitudes do bem, porque o bem, ele leva a qualquer lugar. E nós precisamos de um Brasil como a gente sabe que tem nas redes sociais, um melhor Brasil. Então eu digo aqui no programa A Voz do Rio, que eu apresento 20 anos,
Eu preciso sim, eu preciso de você e de todo mundo, e nós precisamos de todo mundo nos unirmos de mão dadas para um Brasil melhor, um Brasil com educação, principalmente. Porque tendo educação e tendo saúde, nós vamos ter paz. É isso aí, uma boa tarde, é isso aí o programa Voz do Rio. A Voz do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação. Agora Alerta Rio, Alerta Estado e Alerta Brasil, com Graça Vanderlei, no programa A Voz do Rio. Principais acontecimentos, entrevistas e debates, aqui na Band 1360 AM. A Voz do Rio.